Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Nessa semana, falando sobre os jogos da semana 5. O podcast Muito Incompetente na NFL tem esse nome que é uma brincadeira com um fundinho de verdade. E aí, ao longo dos episódios, você vai descobrindo por quê. Mas só para você ter uma noção, pensa um pouco no primeiro jogo dessa semana entre Broncos e Colts. Esse jogo é quase que um dos motivos do nome desse podcast. Muita incompetência em campo. A ideia do nosso podcast é abordar um pouco os jogos no detalhe e contar para você por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem na principal liga de futebol americano do planeta. No episódio de hoje a gente fala sobre Raiders e Chiefs, vitória do time de Kansas. Também falamos no detalhe sobre o jogo entre Bengals e Ravens, com a vitória do time de Baltimore. E por fim, Falcons e Buccaneers, vitória do time de Tampa Bay. Eu sou o Lucas, sou o seu anfitrião no episódio de hoje. E comigo você vai ouvir as vozes de Paulinho, Thiago e Léo. Então bora lá para o nosso primeiro jogo no detalhe. E o nosso primeiro jogo no detalhe do episódio de hoje é Raiders e Chiefs. Então o time de Las Vegas visitou Kansas City e perdeu por 29-30 num jogão que a gente assistiu no Monday Night Football. Indo para esse jogo, o Chiefs vinha com 3 vitórias e 1 derrota, enquanto o seu rival de divisão, Las Vegas Raiders, tinha um cenário completamente oposto, né? Então 1 vitória e 3 derrotas. E aí vitória do Kansas City, que assume e se consolida como líder da divisão. Então um jogão que teve algumas discussões ali de arbitragem que a gente vai passar um pouco, mas acho que uma coisa super interessante é que no primeiro tempo o jogo foi dominado pelo Las Vegas Raiders, né? Então, o que vocês acharam, assim? Acham desse Las Vegas Raiders que agora tem 4 derrotas e 1 vitória e esse primeiro tempo foi uma anomalia ou o time é bom mesmo e o recorde não reflete isso? Eu acho que foi o primeiro quarto, né? Assim, o primeiro quarto foi dominado pelo Las Vegas Raiders. Eu acho que o segundo quarto foi mais pau a pau e dominado pelos árbitros. E depois só Kansas City Chiefs, né? A minha opinião é essa. Eu acho impressionante o quanto os jogos de divisão são apertados independente de qualquer coisa, né? Jogo de divisão é o equivalente ao clássico no futebol brasileiro, né? Qualquer coisa pode acontecer em qualquer momento, né? Então, o Jaguars pode estar a porcaria que tá, quando joga contra o Colts ele engrossa, né? E me parece que esse time do Las Vegas Raiders é o time da liga inteira que quando joga contra o Patrick Mahomes, parece que eles têm o número dele lá, né? Parece que eles sabem o que fazer contra ele, porque eles sempre encrespam esse jogo contra o Chiefs, né? Mas eu acho também que esse time do Raiders ele é melhor do que o recorde deles sugere. Eu tinha comentado isso na rodada passada, o quanto eles estavam jogando mais bola do que eles estavam conseguindo resultado em campo. Eu acho que isso é normal para um time que está começando um trabalho agora, com um head coach novo e tal. Eu acho completamente legítimo o começo desse jogo em que o Raiders consegue abrir um placar em cima do Chiefs. Porque eu acho que o Raiders estava sendo muito inteligente. Eu acho que primeiro assim, o Chiefs tentou algumas coisas que eu acho que não foi uma boa ideia. O Chiefs estava usando muito blitz. O Chiefs é um dos times que mais usa blitz na liga, né? E eu acho que o Raiders estava conseguindo o antídoto para isso muito bem. Então, aquele touchdown longo do Davante Adams, por exemplo, é um blitz do cornerback de Kansas City que deixa o Davante Adams one-on-one lá para conseguir a separação e fazer o catch. Eu acho que o Raiders, durante boa parte do primeiro tempo, toda vez que tinha um blitz, eles estavam sabendo contra-atacar esse blitz do melhor jeito possível e conseguir jogadas. O Derek Carr estava conseguindo vencer esse blitz e soltar a bola rápido o suficiente para explorar o buraco que o blitz abre, né? Eu comentei várias vezes já nesse podcast o quanto todos os times da liga estão tentando jogar sem fazer blitz, né? Pressionar com 4 e deixar muita gente no fundo do campo. E o Chiefs é um time que saiu fazendo muita blitz, então abriu muito espaço para o Raiders jogar.
Acho que no segundo tempo eles deram uma corrigida nisso e deixaram o jogo um pouco mais difícil pro Raiders. E eu acho também que demorou muito tempo pro ataque do Chiefs rodar. Eu me peguei no primeiro tempo pensando, puta, cara, esse Chiefs que faz passezinho curto é um saco de assistir. Tipo, algum wide receiver vai fazer alguma jogada aqui, porque eu quero ver o Patrick Mahomes fazer o que ele faz, né? E esses passezinhos curtos e joga bolinha de 3, 4 jardas e tal, não tava funcionando pro Kansas City nem um pouco, assim. E aí acho que no segundo tempo o Morsa fez alguns ajustes lá e aí a coisa começou a andar melhor pro Chiefs, né? E eu acho que um dos ajustes que até rolaram foi muito na linha ofensiva, porque, como você falou, eles estavam conseguindo pressionar só com o Chandler Jones e o Max Crosby. Eles estavam causando umas treta lá muito brabas para cima do Mahomes. E aí depois você de repente no jogo você teve a sensação de que o Chandler Jones, que por exemplo você via toda hora perto do Mahomes no primeiro tempo, não estava mais tão perto do Mahomes, entendeu? E aí sim, aí o jogo do Mahomes começou a andar, começou a achar os wide receivers, começou as campanhas, e aí quando esse time engrena, amigo, já era. É muito difícil parar. 14-0 contra o Kansas City Chiefs não é uma vantagem gigantesca. Os caras vão lá em 5, 6 passes, chegam... Não é uma vantagem muito grande contra o Kansas City. Ainda mais que o jogo era em Kansas, entendeu? Então... E eu acho que aquela questão da marcação, como o Paulo falou, né? O segundo quarto dominado pelos árbitros. Acho que aquela situação, sei lá, alimentou os caras, porque apareceu uma imagem do Mahomes na sideline gritando com não sei quem, e eu acho que isso acendeu os caras, botou eles numa... Porra, a gente vai ganhar dos caras, a gente tem que ganhar dos caras e do árbitro, porque isso aí revoltou o time, deu um fogo nos caras, foi impressionante. Eu acho que assim, as mudanças que os Chiefs fizeram, eu acho que foram mais, não na linha ofensiva, mas foi na proteção em geral. Primeiro que o running back que mais esteve em campo nessa vez foi o Jerick McKinnon, que eu acho que, apesar do tamanho, talvez seja o melhor running back de bloqueio que os Chiefs têm. E também eles usaram muitos sets com 2 tight ends, né, para ajudar, porque o Travis Kelce, na verdade, não é exatamente assim um tight end, né? Lógico que ele tem o tamanho de tight end, mas ele é quase um wide receiver, né? Inclusive o Travis Kelce, primeiro recebedor na história da liga a ter 4 touchdowns e, se não me engano, foram umas 50 jardas, algo do tipo, né? Foi assim 25 jardas. Então, o primeiro recebedor na história da liga a conseguir 4 touchdowns com apenas 25 jardas, né? Antes disso tinha sido 89 jardas ou 90 jardas, uma coisa assim. Então, um jogo sensacional do Travis Kelce, principalmente no red zone. E eu acho que assim, aquele roughing the passer, que não foi um roughing the passer, né? Foi um fumble forçado do Chris Jones, na realidade, ele não só acendeu o time do Chiefs, eu acho que ele mudou a história do jogo, principalmente com relação à torcida, né? Porque o Thiago já falou aqui uma vez em como na NFL o mando de campo é importante. E esse jogo tem um vídeo que soltaram que é assim, é o exemplo, né? Que é o árbitro claramente segurando para não chorar, né? Com a torcida do Chiefs vaiando ele, porque a torcida do Chiefs vaiou a arbitragem depois dessa marcação facilmente por uns 10 minutos. Tá? E assim, dessa marcação até o quarto período, pelo menos, os árbitros foram bem favoráveis para o Chiefs. Assim, não vou falar que roubou, que nem foi essa marcação do roughing the passer, mas foi bem favorável, assim, né? Eles caçaram muita coisa que geralmente eles não dão. Tanto é que o time do Las Vegas Raiders, nessa semana, ele foi o terceiro maior time com jardas de penalidade, né? Então ele cedeu 99 jardas em penalidade nesse jogo, sendo que ele é um time de... Nessa estatística, ele é um time de meio de tabela, né? Mas acho que uma coisa... O jogo vai para o intervalo num 20-10, e aí tem um fato muito curioso nesse 20-10, né? Ele só é 20-10 ao invés de 20-7, porque o kicker
do Kansas City Chiefs acertou uma sapatada de 59 jardas. E aí você fala, pô, eles têm um puta kicker. Não, muito pelo contrário. O moleque quase errou todos os extra points que ele chutou. Todos foram perto da trave. Um, inclusive, beija a trave e entra. Ele errou um chute para 41 jardas, que não... Começa a ser depois de 40 jardas, começa a ser um pouco mais complicado na liga, mas ainda assim tem um percentual de acerto bem grande. Ele erra um de 37, que depois vem um holding defensivo na tentativa de field goal, e aí anula esse erro dele, dá mais uma chance para o ataque do Kansas City. Depois eu vou perguntar como que o Raiders faz um holding defensivo no field goal, mas enfim. E aí nesse... Assim, um jogo horrível dele chutando, e ele acerta um chute de 59 jardas no estouro do cronômetro do primeiro tempo, né, para colocar o jogo em 20-10. E aí é um negócio super relevante, porque primeiro, porque o jogo foi 1 ponto de diferença, né, então óbvio que isso é relevante, mas o Chiefs ele tinha sido dominado, estava perdendo 17-0, fez um touchdown, ficou 17-7. Aí o primeiro tempo ele termina com um field goal para cada lado, 20-10. Depois disso, todos os drives do Chiefs, então os últimos 2 drives do primeiro tempo e aí todos os drives do Chiefs no segundo tempo, eles conseguem pontuar. Então eles voltam do segundo tempo em 3 drives, 3 touchdowns. E isso gera assim, esse cenário para mim, esse chute ele é tão importante porque quando o Las Vegas Raiders faz ali já no último quarto o seu touchdown e fica 29-30, o Las Vegas Raiders vai para uma 4ª descida ao invés de empatar o jogo. E por que ele toma essa decisão? Em parte por causa desse chute que o cara não se acha que ele nunca mais vai acertar na vida, mas também porque fazia 5 drives seguidos que o Chiefs estava pontuando. Então, vocês concordam comigo que é um cenário onde o Josh McDaniels ele olhou e falou, cara, minha defesa não vai parar os caras mais, faz 5 drives que eu estou apanhando, por isso eu vou para essa 4ª descida tentar virar o jogo ao invés de empatar e tentar segurar e levar para uma prorrogação? Primeiro que assim, eu acho curioso, né? Você falou do holding defensivo no field goal, né? Um dado curioso que eu vi é que a última vez que teve um holding defensivo em field goal foi justamente a mesma arbitragem que marcou e já tem mais de 5 anos. Então eu achei curioso que foi o mesmo árbitro que encontrou a mesma penalidade e de lá para cá ninguém mais deu essa falta. Agora, o Raiders também, assim, tem uma outra estatística que eu achei interessante. O Raiders é o primeiro time a ter um recebedor com mais de 120 jardas, um running back com mais de 100 jardas e perdeu o jogo. Na verdade, essa estatística é um pouco pior, Paulinho. O Raiders teve um running back com 150 jardas, o recebedor com 100 jardas, nenhum turnover, não chutou mais de 2 punts. É o primeiro time na história da NFL que faz tudo isso e perde o jogo. É um pouco mais embaixo o buraco. Então, obrigado pela correção. Então, eu acho que assim, essa história ela conta exatamente essa narrativa que você falou, na minha opinião. O Josh McDaniels olhou para isso e falou, cara, minha defesa não vai segurar. E é uma verdade, né? Eu acho que em algum momento ali, o Mahomes começou a dominar, né? Porque, assim, quando você vai ver um quarterback ao vivo, né? Eu já vi, na minha opinião, um grande quarterback ao vivo, que foi o Andrew Luck. E é um outro animal, cara. Quando ele entra em campo, você percebe que o ambiente inteiro muda. É como se o cara dominasse aquele espaço inteiro que é o estádio. E eu acho que o Patrick Mahomes é essa coisa, entendeu? Eu acho que quando ele entra em campo, a atmosfera do lugar muda, principalmente quando você está ali no Arrowhead, que é a casa dele. Assim, tudo muda. Eu acho que o defensor entra já pensando, cara, eu vou me fuder. Então eu acho justificável esse pensamento do Josh McDaniels, que é, eu preciso parar isso, eu preciso pontuar. Os caras estão a 5 posses de bola fazendo direto e eu não estou conseguindo responder, então eu preciso fazer uma coisa. Eu acho justificável esse pensamento dele, né? E eu acho que o que mudou também é que em algum momento o Mahomes conseguiu encontrar uma química não só com o Travis Kelce, mas também com o Marquez Valdes-Scantling, que conseguiu umas conversões ali que foram muito importantes. E eu acho que isso
alterou muito o equilíbrio da partida naquele momento. Mas eu acho que isso começa um pouco antes, na verdade. Tudo isso que vocês estão falando de Josh McDaniels, eu acho que ele é um pouco culpado por essa derrota, porque ele fez algumas coisas. Ele não é um rookie head coach, ele já tinha sido head coach antes, mas ele nunca tinha sido head coach contra o Patrick Mahomes. Mas seja o que for, ele tá no primeiro ano de trabalho dele de novo, né? Então ele tá um pouco enferrujado. Eu acho que ele tem um pouco de culpa em deixar o jogo chegar onde ele chegou para o que vocês estão comentando, porque primeiro assim, eu não entendo como o Travis Kelce estava tão livre em tantos momentos desse jogo, assim, mesmo o último touchdown que ele faz é um blown coverage completo. Como que o Travis Kelce está completamente livre para receber um touchdown? Não é possível que você está na red zone contra esse Kansas City Chiefs e o Kelce não é a sua maior preocupação, né? Mas o Raiders, eu acho, legitimamente abre esse placar no começo, essa vantagem no placar, e eu acho que eles tentam sentar um pouco nessa vantagem também. Eu acho que aí é um grande erro, porque tem vários momentos quando o Raiders está bem na frente do placar e eles começam a tentar queimar relógio, que tudo bem, nada contra queimar relógio. Mas, por exemplo, eles foram conservadores em algumas decisões cedo nesse jogo, que depois fizeram eles terem que ser excessivamente agressivos no final. Porque tiveram pelo menos 2 vezes que eles tiveram quartas descidas curtas e eles decidiram ir para o field goal ao invés de tentar a quarta descida. E contra o Patrick Mahomes você não faz isso. Eu acho que o Josh McDaniels teve que aprender isso. Eu acho que nunca mais na carreira dele vai fazer isso de novo, assim. Contra um time do Patrick Mahomes, tanto faz por quanto você tá ganhando. 21-0 são só 3 posses, entendeu? Esse maluco, 3 posses pra ele é nada. Ele consegue fazer chover muito rapidamente, assim. Então eu acho que foi excessivamente conservador em certos momentos o Josh McDaniels. E isso foi problemático. Isso permitiu que o placar fosse diminuindo. Aí chegou no final, na casa dos caras lá, o Mahomes joga muito, né? Impressionante. Que jogador, né? E você quer ver uma curiosidade sobre isso que você falou, do Travis Kelce estar livre em, acho que pelo menos uns 3 touchdowns dele, eu tive a sensação que ele estava completamente livre. O próprio Josh McDaniels, ele falou na entrevista do intervalo que era difícil jogar contra o Chiefs e tal, mas ele falou isso. Nós vamos tentar marcar o Kelce e fazer com que ele jogue a bola para os outros recebedores do time. E aí você vai ver, o cara anota 4 touchdowns e uns 2 ou 3 desses completamente livre, sem marcação nenhuma. É aquela velha história que a gente fala, né? Do muito incompetente. Numa situação dessa de red zone, cara, é assim, meu irmão, 2 caras em cima do Travis Kelce e deixa o resto. Ah, mas o fulaninho lá, terceiro wide receiver, ficou livre e fez o touchdown. Beleza, você culpa o marcador dele, mas uma coisa é o principal jogador do outro time, do seu adversário, não ficar livre, completamente solto, né? E é engraçado, porque você vê que ele fala isso no intervalo, mas não bota em prática. Não funcionou, o time dele não conseguiu fazer o que ele estava querendo que fosse feito. E até nesse aspecto da quarta descida que o Thiago abordou, é um jogo de altos e baixos aí nas decisões do Josh McDaniels, né? Vocês vão ver que o pessoal que faz esse podcast, ele não é lá o maior fã da pessoa Josh McDaniels que vocês vão encontrar aí pelo mundo, e a gente não faz nenhuma questão de esconder isso, né? Um ser humano desprezível em vários aspectos que eu, particularmente, até hoje eu não entendo como que ele teve mais uma chance de ser head coach depois com o que ele fez em Denver, que ele implodiu o time do Broncos e depois ele quase, né, não assinou o contrato, né, mas falou para o Indianapolis Colts que ia ser o head coach dos caras e no avião ele mudou de ideia. E aí ele tem uma terceira chance na liga, eu não sei como, né. Enfim, muito incompetente na NFL, essa é a única explicação. Mas o primeiro touchdown do Chiefs, o primeiro touchdown do Raiders é o Josh McDaniels sendo extremamente agressivo, porque eles têm uma 4ª-1 no campo de Las Vegas, em 42 jardas do campo de Las Vegas, e eles não estão nem aí, o jogo acabou de começar, tá 0-0, eles mandam uma bomba pro Davante Adams e um touchdown de 58 jardas, assim. A hora que eu vi isso, eu falei, caralho, é isso, assim, é essa agressividade que você tem que jogar, isso é da hora de ver, é isso que o time tinha que fazer. E é uma imposição, né? É o Las Vegas Raiders falando, a gente tá aqui para jogar esse jogo, vocês vão ter que respeitar a gente a partida inteira. E aí depois
Assim, também essa imposição parou meio que por aí, né? Depois eles não quiseram mais fazer isso. Eu achei... É um jogo de muitos altos e baixos do Josh McDaniels aí, porque depois ele tem a oportunidade de ter uma chamada parecida ou quase igual, e ele decide por chutar field goal, ou por punch, enfim. Muitos altos e baixos aí, decisões muito diferentes em diferentes momentos do jogo. E é um cara que agora está com uma vitória, 4 derrotas e uma puta pressão, porque esse time de Las Vegas não é tão ruim quanto ele parece, né? Quanto o recorde indica. Então, depois dessa partida, o Chiefs agora ele tem 4 vitórias e 1 derrota, lidera a AFC West, que deveria ser ali, na nossa opinião, no começo da temporada, a divisão com os melhores times da liga, né? Deveria ser a melhor divisão da liga. Até agora, muitos altos e baixos nessa divisão. Kansas City não tem nada a ver com isso, está liderando a divisão com 4 vitórias e 1 derrota. E enfrenta num jogaço, domingo, 5h25 da tarde, não perca, enfrenta o Buffalo Bills. Vai ser um jogão isso aqui, tá? E o Las Vegas Raiders, completamente oposto, né? Então, o último lugar na mesma divisão, perde esse confronto de divisão. E agora vai ter uma semaninha de descanso aí. Na semana 6 a gente começa as bye weeks na NFL. Então o Raiders vai ter uma semaninha de descanso aí para pensar o que faz da vida e como que eles retornam para o restante dessa temporada, porque ainda está cedo, né? E ainda dá para buscar uma coisa nessa temporada para o time de Las Vegas. E o nosso próximo jogo no detalhe foi a visita do Cincinnati Bengals a Baltimore, derrota do atual vice-campeão da temporada por 17-19, time do Baltimore Ravens aí saindo vitorioso. Um jogo que ambos os times chegavam com 2 vitórias e 2 derrotas, uma partida de divisão aí super interessante na noite de domingo. E o Lamar Jackson conseguiu fazer o Baltimore Ravens sair vencedor dessa partida. Partida que o Lamar Jackson viu muitas situações de blitz, né? Então o projeto ali defensivo, a ideia defensiva do Bengals para essa partida foi mandar muita blitz para o cara e limitar aquelas jogadas que ele fazia, que ele costuma fazer muito bem, que são os scrambles, né? Então jogadas que ele não acha nenhum passe e consegue sair correndo porque tem pouca gente prestando atenção nele. Ele foi bem silencioso, eu diria, nesse aspecto da partida. Mas o que a gente acha, assim, né? Então, um plano de jogo muito focado em parar o Lamar Jackson em certos aspectos, mas que ainda assim o Ravens sai vencedor. O que a gente achou da partida do quarterback do Baltimore? Eu acho bem interessante, porque assim, eu tinha acabado de comentar no jogo do Chiefs, vou falar de novo, assim, no geral a liga está tentando fazer muito pouca blitz e pressionar com pouca gente e deixar muitos defensores no fundo do campo para evitar jogadas longas. E o Bengals fez exatamente o contrário disso, botou blitz o jogo inteiro, e você não tem a menor dúvida que esse foi o jogo que o Lamar Jackson encontrou mais dificuldade de desenvolver o jogo dele. Você viu o Lamar Jackson completamente desconfortável e inefetivo, né? Ele não conseguiu rodar a bola o jogo todo, ele teve muita dificuldade. Então é bem interessante, eu acho que talvez os outros times da liga vão olhar para isso e vão falar, ok, a gente já sabe como é que a gente tem que marcar esse Ravens. Mas ao mesmo tempo também, e assim, para mim, eu via o Joe Burrow com a bola fazendo passes e para mim parecia outra coisa, assim. Se você for comparar, a velocidade que a bola sai da mão do Joe Burrow e o touch e tudo mais, assim, o Lamar Jackson, quando você compara ele com um cara que nem o Joe Burrow, para mim, a diferença dele pro Joe Burrow é muito grande em termos de como passador, assim, a diferença fica clara visualmente mesmo, você assistindo o jogo. Agora, eu tinha cobrado do Lamar, a gente fez alguns jogos do Ravens até agora, e eu cobrava dele assim, quando chegar no fim do jogo, quando os dois quarterbacks têm a bola na mão, o outro quarterback do outro time tinha resolvido o jogo, né? E a verdade é que nessa partida, no final, quando precisou do Lamar fazer um drive, né, carregar o Baltimore para perto da end zone, ele fez, né? Inclusive, o interessante é que ele não fez passando a bola muito, ele fez correndo com a bola, porque ele teve design runs, assim, né? Então ele tem uma corrida linda dele, assim, para 10 jardas que ele faz. Então, assim, ele achou um jeito, Lamar Jackson, de pelo menos entregar o que eu tava pedindo, que é, pega nesse último drive e resolve o jogo. Mas é complicado, assim, eu passei o jogo inteiro pensando, o Joe Burrow é muito melhor, né? Então é difícil a gente avaliar o Lamar, porque a gente tá num momento em que Baltimore vai ter que escolher se vai pagar ele ou não. Eu não sei o que os outros amigos pensam, mas cada hora eu acho uma coisa, assim, um negócio muito complicado de avaliar. Eu vejo o Lamar e assim, sabe quando é muita purpurina?
mas não tem muita efetividade? Porque, assim, é um cara que ele faz umas jogadas absurdas. Ver o Lamar jogar é divertido pra caralho. E quando ele resolve que vai correr com a bola, porra, é sensacional. Inclusive, eu acho que os Bengals, assim, eu não olhei com esse nível de profundidade a defesa dos Bengals, porque eu tenho a impressão que o time que ensinou todo mundo a combater no Lamar Jackson foi o Miami Dolphins no ano passado, né, que quando eles se enfrentaram, os Dolphins judiaram bastante do Mahomes. Do Mahomes não, do Lamar Jackson, desculpa. Mas, enfim, o Lamar Jackson é super divertido ver o cara jogando, mas, assim, 5 anos de liga e até hoje eu não sei se o cara resolve a coisa, entendeu? Essa é o meu problema, assim, com o Lamar Jackson. É super divertido, mas se você tá numa posição de você escolher se ficar com o cara ou não, você tem uma decisão muito difícil a fazer, né, na minha opinião. E nesse jogo tiveram algumas chances aí que ele teve de fechar o jogo, acho que vocês talvez tenham anotado isso também, né, que, assim, passes longos que o recebedor estava livre e ele teve a chance de fechar o jogo bem antes e não fez, entendeu? Então, eu não sei responder essa dúvida que o Thiago levantou. Eu não sei, a questão não acho que nem aqueles passes que ele errou, porque ele teve 3 passes que ele errou, que foram 2 que todos eles foram passes profundos, todos os 3. E sendo que 2 ele errou o recebedor e o outro ele acabou sendo interceptado. E a questão, assim, quando você olha o jogo, não foram passes que decidiram o jogo. Foram oportunidades perdidas, mas não foram passes que decidiram o jogo. Mas a minha questão ele, especificamente nesse jogo, eles só precisaram, quando o jogo ficou, acho que, eu não lembro o placar agora exatamente, mas que eles só precisavam de um field goal para ganhar um jogo, acho que foi 17-16, eles só precisavam caminhar, assim, era uma coisa que o John Harbaugh, o técnico, fala assim, gente, nós temos o melhor kicker da história da liga, a gente não precisa fazer uma campanha para touchdown, a gente só precisa de 3 pontos. Se esse cara chutar do meio campo, e ele fez isso ano passado contra o Detroit Lions, ele venceu um jogo chutando um field goal de 60 já, a gente só precisa caminhar. E aí tem muito a ver com o que o Thiago falou, eles nem foram muito para passes, desenharam jogadas em que o Lamar Jackson fez o drive nas pernas, sabe? Ainda mais porque depois você olha o teu quarterback errar aqueles 3 passos e você fala assim, opa, peraí, eu só preciso de um field goal, não vou arriscar as jogadas. E sobre essa questão de pagar ele ou não, eu acho que, na minha opinião, não tem nenhuma dúvida. Se você é o Baltimore Ravens, você tem que pagar o Lamar Jackson. Tá? É muito difícil você achar um quarterback nessa liga. A questão é o quanto você vai pagar. Porque o Lamar Jackson, ele com certeza vai querer fazer uma campanha de MVP para pedir o máximo possível e se bobear ser o novo quarterback mais bem pago da liga. A cada ano tem um novo quarterback mais bem pago da liga. Ele vai tentar isso. A questão é, ele é esse quarterback para receber esse tamanho de dinheiro? Para, de repente, ser pago no nível do Patrick Mahomes? E aí, de repente, esse dinheiro vai causar um empecilho de Baltimore ter um time competitivo, principalmente defensivamente, porque o jogo foi muito bom pelas defesas. As defesas mantiveram os 2 ataques muito honestos, né? Sem muita agressividade. Eu pago. Se eu sou Baltimore Ravens, eu pago. A questão é, quanto você vai pagar? Vai transformar ele no mais liga? Porque esses passos que ele errou num jogo contra Josh Allen e contra Patrick Mahomes podem custar o playoff pro Baltimore. E esses 2 desses 3 passes que ele errou, esses 3 passes, quando você assiste o jogo, fica muito nítido, assim, você vê o negócio acontecendo, você fala, nossa, como que ele errou esse passe? Ele deveria fazer esse passe, né? Um cara que quer ser um dos melhores quarterbacks da liga, MVP, que já foi MVP da liga, quer ser de novo, enfim, quer ser o líder de uma franquia vencedora de Super Bowl, tem que acertar esses passes. E 2 desses 3 passes acabam com drives promissores, poderiam ser promissores do Baltimore Ravens se ele acerta o passe, né? Então, o primeiro, ele erra, e na verdade ele é interceptado, né? Então ele dá um overthrow no recebedor e acaba sendo interceptado. O último, né, desses 3 passes é numa 4ª para 3,
Então, assim, ele ia mover as correntes, ia chegar muito perto da end zone, e ele erra o passe. E o segundo desses 3 passes, né, que é o que está no meio, foi no mesmo drive desse último, né? Então ele teve a chance de mover as correntes, errou o passe, aí teve a segunda chance, errou de novo, turnover on downs, assim. Só que, ao mesmo tempo, o último drive do Baltimore Ravens é impecável da parte do Lamar Jackson, praticamente, né? Então ele acerta todos os passes que ele tenta, ele consegue fazer algumas corridas e ganhar algumas jardas, o jogo corrido com os running backs também conseguem algumas jardas, e aí em 2 minutos eles colocam o Justin Tucker a 43 jardas do field goal para ganhar o jogo no estouro do cronômetro, um negócio que pro Justin Tucker é a coisa mais tranquila do mundo, né? Mas antes desse drive, vem uma coisa que me incomodou muito no time do Baltimore Ravens, né? Então, o drive anterior que eles tiveram, eles estavam ganhando de 13 a 10, desculpa, e eles fazem 15 jogadas, avançam 91 jardas, e aí eles têm uma 4ª para 1 na linha de 3 de Cincinnati. Cara, está na boca da end zone. Se você fizer esse field goal que eles acabaram fazendo e tomar um touchdown, você está perdendo o jogo, você não sabe quanto tempo você vai ter e se você vai conseguir virar essa partida. Então, eu acho que qualquer estatística da liga, qualquer analytics, né, que é a palavra da moda hoje na NFL, vai falar que você tem que ir para essa 4ª descida e tentar ou ganhar o first down ou até entrar na end zone. É isso que você tem que fazer. E o Harbaugh, ele fala, não, tô de boa aqui. Ele tenta forçar uma flag, dá um delay of game, coloca o Justin Tucker para chutar um field goal, começa a ganhar o jogo de 16 a 10. Daí a minha pergunta fica, você faz isso, mas assim, você faz isso porque você tem tanta certeza que o Justin Tucker vai acertar um chute de qualquer lugar do campo que você não tá nem aí? Você fala, fica 16 a 10, os caras vão fazer um touchdown, o Justin Tucker acha um chute de qualquer lugar do campo e a gente ganha o jogo anyway? Então, Lucas, a resposta para essa pergunta está no jogo anterior do Baltimore Ravens. Porque o Harbaugh foi muito criticado durante essa semana inteira antes do jogo, porque teve uma 4ª descida contra os Bills, que ele resolveu ir, em vez de chutar o field goal, não conseguiu converter a 4ª descida, e os Bills pegaram a bola. E então os Ravens perderam o jogo, e muita gente da mídia colocou essa derrota do Baltimore Ravens, né, nessa conversão de 4ª descida que falhou. Então, o Harbaugh esteve nessa mesma situação, curiosamente, nesse jogo. Em vez de resolver ir, ele resolveu chutar a bola. Né? Então eu acho que, na verdade, não é porque é o Justin Tucker. Claro, o Justin Tucker é o melhor kicker da liga. Aliás, eu acho que é o único kicker da liga que realmente presta. Todos os outros, assim, tem um jogo bom e 17 jogos ruins, tá? Mas eu acho que, assim, o Justin Tucker não entra nesse quesito. Eu acho que o Harbaugh, ele é um cara que tem sido muito criticado, não só nesse jogo dos Bills, mas já há algum tempo ele tem sido um cara que segue muito o que os analistas de estatística e de probabilidade dizem para ele. Né? O Baltimore Ravens é um dos times que mais investe em profissionais dessa área, e o Harbaugh confia bastante neles e confia bastante nos jogadores dele para converter essas oportunidades, né? E então eu acho que, na verdade, tem mais a ver com isso, né? E eu acho que, na verdade, a palavra ela é errada, né? A gente não devia falar em analytics, você devia estar falando em probabilidades mesmo, né? Porque não é porque você, assim, a estatística ela fala para você que você tem uma probabilidade de conversão. Ela não fala para você que vai dar certo. Ela não é um fator humano, né? Ela leva em consideração uma situação de jogo e ela fala a chance que você tem de converter aquela tentativa nesse cenário exato. Né? Então muita gente está levando isso ao pé da letra e achando que o treinador não está mais tomando decisões, que quem está tomando decisões são os profissionais de estatística. Né? O que é uma grande besteira. Né? O treinador ele pega e ele só tem mais esse dado. Né? O treinador ele toma uma decisão baseada em dados e baseada no cenário. Né? E o Harbaugh é um cara que confia nos jogadores e talvez por não querer mais ser tão criticado, por
tá de saco cheio, ele resolveu fazer isso dessa vez, né? E pelo menos se ele perdesse o jogo por conta dessa conversão aí, ele podia depois falar, tá vendo? Por isso que eu tento converter. É por isso que... isso tem a ver com o que eu acho que o Paulinho falou, que eu acho que é a função de um head coach quando ele tá na sideline. O ataque, as chamadas, ele vai deixando ser administrada pelos coordenadores ofensivo, defensivo, mas ele tem que sentir o jogo. O head coach ele tem que sentir o jogo. E por mais que... ele confiou muito, como o Lucas perguntou. Ele tinha tanta certeza que, mesmo Cincinnati fazendo um touchdown, ele confiou tanto no kicker deles que sabia... Não, acho que a questão nem é tanto essa. A questão é que o Joe Burrow e o ataque do Cincinnati foi um dos ataques mais legais de se ver ano passado. E é considerado até um dos ataques mais talentosos em termos de grupo de recebedores, quarterback e tal. Tem os seus problemas na linha ofensiva. E eu, particularmente, não achei que a linha ofensiva jogou tão mal nesse jogo. Eu acho que até o Joe Burrow teve razoáveis tempos para achar os jogadores. Ele não foi um cara que ficou o jogo inteiro no chão, sendo sacado, sendo derrubado. Mas eu acho que a defesa dele só tinha permitido 10 pontos ao adversário, né, até aquele jogo. Então ele falou, a gente está parando o cara até agora, vamos continuar parando o cara até agora. A minha defesa está jogando bem, eu confio nela. Ela está desempenhando... É claro que você tem do outro lado um outro time que é muito talentoso, fez muitas chamadas boas, fez uma campanha do touchdown, e aí virou o jogo, mas você ainda teve... Eu acho que passa muito por você sentir o jogo, pelo head coach sentir o jogo. É como o Paulo falou, as estatísticas elas não são o norte, acho que não devem serem seguidas a ferro e fogo, mas elas são auxiliares. Você tem que pegar elas, olhar, mas sentir o jogo, perceber o jogo. Tá, beleza, a estatística diz que eu tenho uma probabilidade de converter essa quarta descida muito grande, tá, mas peraí, os caras estão parando meu jogo corrido hoje, entendeu? A gente há um tempo atrás falou do jogo de Miami contra o Buffalo Bills, em que Miami pressionou muito o Josh Allen, sendo que até então Miami não era um dos times que mais pressionava o quarterback. Foi uma tática utilizada exatamente para aquele jogo. Você vai sentir no jogo, acho que tem muito a ver com o head coach ir sentir no jogo, a defesa dele estava boa, as duas defesas foram muito bem no jogo, entendeu? E aí ele deixa a defesa dele jogar. Confiou simplesmente nos jogadores dele. Eu acho que a grande questão desse jogo justamente é que o ataque do Cincinnati Bengals é uma fração do que ele pode ser, né? Por tudo que o Joe Burrow joga muita bola e por tudo que esses wide receivers são incríveis, enquanto não resolver a offensive line fica complicado, porque para mim o Bengals fica insistindo no jogo corrido muito em função de não confiar na linha ofensiva, na proteção ao Burrow, né? Então, tanto faz se o jogo corrido tá funcionando ou não, eles insistem, e corre com a bola. Eu acho que até nesse jogo, de certa forma, até pagou um pouco, porque tem um momento da metade pro fim desse jogo que o jogo corrido até encaixou. O Joe Mixon achou espaço ali, começou a encaixar e foi quando o Bengals pintava ali como vencedor dessa partida, né? E aí, mesmo com a defesa do Baltimore Ravens jogando muito bem. E aí, para mim, a grande questão foi no final desse jogo, porque, de novo, mais um jogo do Baltimore Ravens que acabou com uma posse para cada lado, e aí vamos ver o que cada time faz com a bola, e o Ravens teve a última posse do jogo, que terminou em field goal, mas o Bengals, quando teve a última posse dele, chegou até a end zone praticamente e completamente desperdiçou, assim. Eles fizeram 2 graçolas ridículas ali, eles tentaram fazer um Philly Special, que o sack aconteceu, sei lá, umas 15 jardas para trás da line of scrimmage, eu acho. E depois teve um shovel pass ridículo também, uma chamada horrorosa. Enfim, eu acho que o nosso amiguinho head coach do Bengals também precisa ser culpado por isso aí, porque ele desperdiçou a bola do jogo. Se ele faz o touchdown ali, eu não sei se o Bengals faz o touchdown ali, eu não sei se o Ravens tem um touchdown, né? Assim, com a dificuldade que o Lamar estava tendo de andar com a bola, eu não sei se eles tinham um touchdown neles no fim dessa partida aí. O único head coach que deveria ser permitido chamar um shovel pass ali na linha de scrimmage é o Andy Reid, cara.
Eu acho que ele é o único head coach da NFL inteira que tem moral para fazer isso. O resto deveria calar a boca e ficar quietinho no canto deles, porque, assim, você vê um monte de cara fazendo essa chamada, né, ali na linha de scrimmage, né, ali na red zone, e todo mundo erra. Todo mundo erra. Acho que é incrível isso, cara. Só o Andy Reid podia fazer algumas coisas na NFL. Não, essas duas chamadas me incomodaram muito, assim. Eu não consigo nem explicar quanto que elas me incomodaram, porque eu acho que quando você está numa situação de... Você está a 2 jardas da endzone, 2 jardas da endzone, tem umas coisas que a liga já manjou, assim, né? Então, Philly Special e Shovel Pass, tanto sucesso que essas duas jogadas tiveram, a liga inteira, quando você está na situação, acho que todos os caras da defesa, eles se olham e falam assim, ó, se for Philly Special, nós sabemos o que a gente faz, se for Shovel Pass, a gente sabe o que a gente faz. Aí vem um incompetente do head coach do Bengals, e aí é um negócio surreal, porque ele não ficou satisfeito em chamar uma dessas duas jogadas. Ele chamou as duas. Então ele tem uma segunda para gol, na linha de 2 jardas, ele chama o Philly Special, toma um sack de 12 jardas, na terceira descida, o Joey Burrow, ele acha o Ja'Marr Chase, fica de novo a 2 jardas da endzone, vai para a quarta para 2, mas aí beleza, amigo, você acabou de chamar um Philly Special e se ferrou, o que você vai fazer agora? Não, vou chamar um Shovel Pass, brother. Confia. Outra graçola. Confia. Outra graçola e acho que principalmente outra jogada manjadíssima na liga hoje em dia. Manjadíssima. O Paulinho falou, cara, todo mundo tenta fazer e dá errado. Não é porque a jogada é ruim, é porque o Kansas City já fez tanto touchdown nesse negócio que todo mundo já viu e falou, cara, todo mundo vai querer copiar, a gente vai defender dessa forma e não vai dar certo. E é isso, é por isso que todo mundo erra. Porque tá super manjada essa jogada. E aí o cara, ele decide chamar 2 jogadas super manjadas, cara. Fora que assim, o Philly Special que ele chamou foi muito parecido com uma jogada que ele chamou na semana passada, que também foi pro Tyler Boyd fazer o passe. Então, assim, o cara, ele não só faz uma chamada que tá manjada, mas ele não faz a menor questão de disfarçar essa jogada. Entendeu? Isso que irrita, porque é muito incompetente. Não é que é incompetente pra caralho, entendeu? O meu maior problema não é nem em tentar fazer uma jogada como a Philly Special. O maior problema é você saber a hora de usar ela. Por exemplo, como o Lucas descreveu aí, ele fez a Philly Special na segunda pro gol. E depois ele fez o Shovel Pass na quarta pro gol. Se ele faz o Shovel Pass na segunda pro gol e não dá certo, ok, ele tem a terceira pro gol na linha de 2 jardas, ele não andou para trás. O problema da Philly Special foi que ele perdeu 12 jardas. Você tá na linha de 2 jardas para fazer uma endzone num jogo duro, num jogo difícil, que o seu time não tá pontuando bem. O que você faz? Você chama uma jogada em que você tem um risco de perder jarda. A questão é essa, é você perder jarda. Aí depois ele recuperou na terceira pro gol. Mas aí ele não fez o touchdown. E aí teve que ir pra quarta. E aí não deu certo. Por que é isso? É você saber a hora. Todo mundo lembra da Philly Special porque ela foi feita num Super Bowl, sabe? Foi no jogo. Ela simplesmente foi feita no jogo. Mas era uma quarta descida. Pegou o time do Patriots totalmente de surpresa. Numa segunda pro gol, você tá atento. Os caras, para vocês verem um exemplo como a jogada tá manchada. O New York Giants, no jogo contra o Green Bay Packers, fez uma também. E o defensor do Green Bay Packers não conseguiu pegar o tight end que acabou fazendo touchdown, mas ele marcou, ele chegou a tocar, a encostar no cara, ele estava marcado, ele estava atento ao Shovel Pass. E o tight end teve que correr para fazer o touchdown, porque exatamente o quarterback, o Daniel Jones, estava marcado por um defensor. Na jogada do Philly Special de Cincinnati, você vê que quem faz o tackle no jogador é o Marcus Peters, que não é nem o cornerback, ele está atrás, ele consegue correr, e ainda assim ele não consegue eu não sei quem era o jogador que estava com a bola na mão. Era o Boyd, não sei se era o Boyd, sabe? Ele não consegue fazer o passe porque o Burrow está marcado. Os jogadores que receberiam o passe, eles estão marcados. E o Marcus Peters, é como vocês falaram, está bem treinada. O Marcus Peters sabe que os caras vão estar marcados atrás e vai em cima dele e faz o tackle.
a incompetência do cara foi aquilo que eu falei, de sentir o jogo. Meu ataque não tá rodando. Para vocês terem uma ideia de como o ataque dele não estava rodando. Durante o jogo, o narrador mostrou uma estatística, fez um comentário. Até o 2-minute warning do primeiro tempo, o Tyler Boyd e o T. Higgins não tinham sido procurados. Não é nem que eles tivessem feito a recepção. Eles não tinham recebido um target do Joe Burrow até o 2-minute warning do primeiro tempo. Teu ataque não tá andando. Teu ataque não tá dando certo. Você tem a chance de pontuar na linha de 2 jardas, o que você vai fazer? Eu vou tentar correr, vou chamar jogadas que não me deem a chance de perder jarda. Ele foi lá e perdeu 12 jardas nessa chamada. E aí... Bom, esse time do Bengals, ele tá já esgotando a paciência da liga, né? De quem faz o podcast, quem assiste a liga, porque ele não devia estar com 2 vitórias e 3 derrotas. E a chance deles se redimirem nesse domingo, 2h é lá em Nova Orleans contra o Saints. O Ravens também joga fora de casa, também às 2h, e vai enfrentar o New York Giants, o quente New York Giants, para surpresa de todos. E aí, a situação da AFC North tá com o Baltimore Ravens liderando a divisão, 3 vitórias e 2 derrotas, Bengals e Browns com 2 vitórias e 3 derrotas, e por fim, o Pittsburgh Steelers com 1 vitória e 4 derrotas. E o nosso último jogo no detalhe é Atlanta Falcons contra o Tampa Bay Buccaneers, vitória do Bucs por 21-15, um jogo que também, né, embate de divisão, ambos os times chegavam com 2 vitórias e 2 derrotas para esse jogo. E do lado do Buccaneers, a gente já falou aqui em outros episódios, um time que muito remendado, né? As principais peças do ataque aí nesse começo de temporada não estavam conseguindo jogar, né, alguns por suspensão, outros por lesão, mas já estão começando a voltar. A gente já viu um ataque do Buccaneers muito diferente nesse jogo contra o Falcons. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria falar mais sobre o time de Atlanta, porque o Paulinho aqui ele já disse outras vezes pra gente em off que ele define o time do Atlanta Falcons como um time ruim, mas muito divertido de se assistir. Aí eu queria dar a chance do Paulinho explicar assim, esse comentário dele. Então, o Atlanta Falcons é um time ruim porque não tem talento, né? Assim, você tem alguns jogadores com talento individual que se destacam, né? O Kyle Pitts, o Drake London, né? Você tem até um outro jogador na defesa que se destaca, mas apesar disso, o talento geral é bem baixo, mas é um time que consegue, assim, não só porque é muito bem treinado, apesar de eu ter minhas ressalvas com algumas decisões do coaching staff, como, por exemplo, não usar o Kyle Pitts, que é um dos meus principais jogadores no Fantasy, né? Que eles resolvem que não vão usar o Kyle Pitts nunca, só vão usar ele para bloquear, mas, enfim, é uma decisão do coaching staff. E é um time bem treinado que eles conseguem correr com a bola de maneiras bem diferentes, né? O Arthur Smith, eu acho que é o primeiro treinador que conseguiu realizar um sonho de muita gente na NFL, que era fazer o Cordarrelle Patterson ser um jogador bem produtivo, né? E ele conseguiu fazer isso, coisa que muitos treinadores até com alguma competência tentaram e não conseguiram, né? Então, assim, ele usa o que ele tem ali, né? O Marcus Mariota é um quarterback bem fraco. Eu fico triste porque ele tem mais talento que o Gene Smith, mas não conseguiu ter a evolução que o Gene Smith teve para essa temporada, desde a última vez que a gente viu ele sendo um starter mesmo na liga, né? Então, assim, no geral é um time com pouco talento, mas bem treinado, que consegue correr com a bola de uma maneira bem criativa, e dessa forma eles conseguem se manter em jogos contra times que são bem superiores e criam alguns problemas para esses times. Então, eles perdem os jogos? Perdem os jogos. Conseguem ganhar uns jogos assim contra outros times que também não tem muito talento ou que são mal treinados? Conseguem. É um time que vai brigar playoff? Não. Mas ver eles jogando é divertido, é um time com muita disciplina, é um time que se mantém bem fiel a essa identidade que eles estão tentando criar. Eu acho que fica de aprendizado e, na verdade, eu já aprendi isso faz bastante tempo, que vai entrar ano e sai ano e a gente todo ano vai errar o episódio de preview, né? Porque assim, todo ano a gente vai errar quem que é o pior time da liga, quem que é o melhor e tal.
Todo ano, esse ano, de novo, quais que eram para ser os piores times da liga? O Atlanta Falcons e o Seattle Seahawks. São os piores times da liga? Não são. A gente sempre vai errar, né? A gente nunca sabe o que está acontecendo lá na NFL. Eu acho que a definição do Paulinho de que o Falcons é um time bem treinado e sem talento, eu acho que é por aí mesmo, assim. Eu não mudaria nada disso, mas assim, eu fico empolgado para ver esse Atlanta Falcons ano que vem com um quarterback de verdade jogando de quarterback, porque não é que o Mariota seja tão ruim assim, não. O Mariota é bem ok e vira e mexe ele fez uns passos interessantes e tal, mas assim, o Marcus Mariota contra o Tampa Bay Buccaneers jogou de running back, né? Ele foi um running back que recebia a bola no snap, assim. E eu fico curioso para saber o que vai acontecer com esse mesmo ataque super inventivo, porque eu concordo com o Paulo, assim, o jogo corrido deles, mesmo sem ter um cara extremamente talentoso, o rookie, o Tyler Algier, tá começando ainda na NFL e tal, o Cordell Patterson tá machucado, mas, pô, é um time super inventivo, cada jogada é totalmente diferente, aí corre pelo meio, corre por fora, e puxa um guard, não puxa o guard, cada jogada é totalmente diferente da outra, muito difícil você prever o que eles vão fazer, então eles são mesmo o Tampa Bay sabendo que eles não iam lançar com a bola, mesmo assim eles tinham dificuldade de marcar o jogo corrido desse Falcons, o Falcons efetivamente correndo com a bola, mesmo no último período, 21-0 para o Tampa Bay Buccaneers, e o Atlanta Falcons ainda correndo com a bola super efetivamente, assim. Então, é um time super interessante de assistir. O que me deixa mais curioso é saber ano que vem, já que eles estão conseguindo jogar bem, mas perder jogos, significa que eles vão ter um pique relativamente alto no próximo draft, que é um draft bom, com bons prospects de quarterback. Então, para mim, eu não sei o que vai acontecer com o rookie lá que eles pegaram esse ano, né? É difícil saber se ele é o cara, se eles vão investir alguma coisa nele. Eu até imagino que ele vai jogar. Em um certo momento eles vão colocar o rookie para jogar. Mas o quarterback de Cincinnati. Mas eu sou muito curioso para ver o que esse time do Atlanta Falcons vai ser com um quarterback de verdade jogando de quarterback. E ano que vem, assim, eu acho que o que mais empolga não só é que eles têm a chance de pegar um quarterback numa escolha alta no draft, mas é que também volta o Calvin Ridley, que é um baita wide receiver quando ele está saudável. Né? E você já tem ali, você vai ter Calvin Ridley, o Kyle Pitts, o Drake London, e você tem esse jogo corrido que é bem criativo, então assim já tem potencial para ser um ataque minimamente divertido, interessante de acompanhar no ano que vem. Né? Agora, a minha dúvida fica com relação ao Arthur Smith, porque quando eu falo que eu tenho reservas com relação às decisões do coaching staff, elas estão bem relacionadas também a como eles resolvem que vão passar a bola, que na verdade é não passar a bola, porque é um time que corre com a bola de uma maneira bem criativa, mas a defesa não é boa o suficiente para segurar os ataques que são mais fortes da liga. Então, os times abrem o placar contra eles, aí eles precisam passar a bola, e aí eles estão pegando defesas que estão jogando em prevent, geralmente, né, que é quando é mais fácil você passar a bola. Então, a minha dúvida fica com relação a isso. Eles vão conseguir passar a bola? Porque o Arthur Smith não mostrou para mim quando ele era coordenador ofensivo do Tennessee Titans, e não mostrou desde que ele virou head coach do Atlanta Falcons que ele consegue passar a bola. Tudo bem, ele nunca teve um quarterback bom pra caramba. O Tannehill é um quarterback bem ok, o Marcus Mariota é pior, mas também tá ali nesse nível de ser ok, mas eu fico nessa dúvida, o cara vai conseguir usar o que ele tem na mão ou ele só vai querer ficar correndo com a bola? Porque uma hora você vai precisar passar a bola e eu não sei se ele consegue. Mas aí é que tá. Você passar a bola, passa pelo quarterback, pela qualidade do seu quarterback. No momento... O Marcus Mariota, nesse jogo, ele terminou com o primeiro tempo com 5 passes certos em 13 tentativas. 5 em 13. Isso é menos de 50%. E ele foi até o jogo com a média de 50% de passes completos. 10 em 20. Sabe? Aí foi como o Thiago falou. Eles pontuaram, melhoraram quando ele começou a virar um running back. Entendeu? E aí foi quando eles encostaram no jogo. Como você falou, Calvin Ridley, Drake London, Kyle Pitts, os recebedores já estão lá. Só. Simplesmente só. Só falta o quarterback. Se eles pegarem um cara no draft que dê certo,
esse time muda, esse time acho que vira. E se você pensar na divisão que eles estão, com Carolina Panthers, sabe? Na situação que tá, você não sabe como é que vai ser Carolina Panthers também ano que vem. New Orleans Saints e o Tampa Bay, acredito que em 2023 não é algo que eu apostaria. Mas do jeito que o Tom Brady tá jogando, eu acho que ele de repente vai começar a pensar em proteger o legado dele e não jogar. Se aposentar, porque ele tá jogando mal. Eu não sei se foi semana passada ou há 2 semanas atrás, ele teve um jogo que os caras tiveram que colocar o Cole Beasley de wide receiver. Assinaram com o Cole Beasley na terça-feira, efetivaram o cara na quarta e ele foi pro jogo no domingo. Porque eles não tinham Mike Evans, Chris Godwin e não lembro quem era o outro jogador, o Julio Jones. Mas nesse jogo ele tinha o Mike Evans e ele já tinha o Chris Godwin. E ele terminou o jogo com um touchdown só. O Tom Brady não é mais o jogador que ele era um tempo atrás. E aí eu não sei se ele vai querer começar a proteger o legado dele. Entendeu? E aí é uma divisão que pode ficar em aberto. Completamente aberto. O Atlanta Falcons pode sair de um dos piores times da liga pro time que ano que vem ganha a divisão. Agora, é aquela questão. Ele só. É um só muito, muito grande, né? Precisa achar um quarterback. Então o Falcons ele tem uma oportunidade muito grande aí de crescer nessa divisão para as próximas temporadas. Eu só fico curioso se eles vão continuar nessa de ganha um jogo, perde outro, porque se continuar esse cenário, eu não vejo eles dando oportunidade para o Desmond Ridder, que é o quarterback que eles pegaram no último draft, e aí eles vão chegar para o próximo draft com uma posição não tão boa assim e sem saber se o cara que eles pegaram é legítimo ou não, né? Mas, enfim, a gente vai acabar descobrindo isso. Vamos ver até quando o Falcons consegue levar esse cenário de ganha um jogo, perde outro e continua se mantendo competitivo na divisão deles ao longo dessa temporada. Já do outro lado, no Buccaneers, a gente já falou aqui em outros episódios, eu mesmo, eu falei algumas vezes aqui já, sobre quão sonolento era o ataque não o ataque, né? O time e os jogos do Buccaneers, porque é uma defesa completamente dominante. Ela mostrou isso mais uma vez nesse final de semana, porque a gente vai para o último quarto e o Falcons não fez um ponto. Então é uma defesa que ela silencia quase todos os times que ela joga contra, né? Ela teve bastante dificuldade semana passada contra o Chiefs, mas, enfim, tirando esse dia, todos os outros jogos da liga, ela deixa todo mundo quietinho. E o ataque, com inúmeras lesões, não estava sendo produtivo. Então, para essa partida contra o Falcons, o que eu vi foi o retorno do Chris Godwin, junto com o Mike Evans, o Fournette, que para mim está tendo uma ótima temporada, assim, eu estou até surpreso com alguns aspectos do Leonard Fournette. O ataque começou a rodar. E aí a gente viu um jogo já muito mais efetivo desse ataque de Tampa Bay e que passa ali muito ao redor do Tom Brady, né? Então, o Tom Brady que o Léo acha que já não está tudo isso, já está talvez uma decadência, não vem jogando bem. Eu, particularmente, acho que é, em partes, muito mais culpa desse ataque que estava totalmente desmantelado e quebrado do que do Tom Brady em si. O que você acha, Thiago? Eu discordo também do Léo, assim. Eu não acho que o Tom Brady tá jogando mal, não. Pelo contrário, assim, o cara tem 50 anos, no meio de um divórcio lá, e o cara joga. Assim, se você pegar o touchdown que decidiu essa partida, que pra mim foi touchdown do Mike Evans, que os juízes deram... que ele não chegou na endzone, e aí o Tampa Bay fez o touchdown corrido, mas... o passo que ele faz pro Mike Evans ali no fim do jogo, double coverage, ele coloca a bola na janelinha que ele tinha que colocar ali. Não é qualquer quarterback de 25 anos aí que coloca, o cara com 50 tá colocando lá, sei lá quantos anos o Brady tem, mas ele não deveria fazer passe longo com esse accuracy que ele ainda faz. É impressionante. E pra mim, sinceramente, esse jogo foi bem animador, assim, porque foi a primeira vez que ele realmente teve o Chris Godwin jogando. Eu não acho que o Chris Godwin tá saudável ainda. Eu acho que vai demorar um pouco para ele realmente estar saudável da lesão que ele voltou. Mas a verdade é que o cara tá em campo e a diferença que ele faz é muito grande pro Brady. Ele é um corredor de rotas muito bom e por um cara que nem o Tom Brady, isso ajuda ele demais. O Mike Evans é muito bom jogador. Ele tá construindo... Me parece que ele está encontrando ali no Cade Otton um tight end que ele consegue usar. Obviamente o cara não é um Gronk, mas ele tem feito o papel do Gronk muito bem. Então eu vejo esse Tampa Bay... eu acho que o Tom Brady está começando a encontrar um ataque que funciona para ele.
Eles estão conseguindo encontrar uma offensive line que funciona. Então, para ser bem sincero, eu saio desse jogo pensando que foi um troço animador para Tampa Bay, assim, não o contrário. Eu também eu saí desse jogo muito mais satisfeito por ter assistido esse jogo de Tampa Bay do que eu saí nos outros dias, porque os outros dias eu não peguei no sono por não sei como. Quer dizer, teve um até que eu peguei no sono, não lembro qual. Era simplesmente muito sonolento. E aí agora com a volta desses caras, esse time começa a jogar no ataque e ele vai começar a se impor dentro da divisão. Eu acho que quando a gente fez o preview da NFC, que foi o nosso segundo episódio, a gente comentou muito sobre o Tampa Bay é um time que vai chegar nos playoffs, vai ganhar a divisão, vai chegar nos playoffs, e aí resta a gente saber como que esse time chega nos playoffs e se ele tem chance de ser campeão ou não, mas ele não tem como descartar. Se essa galera voltar, ele vai começar a passear nessa divisão e passear na NFC, que está muito mais fraca esse ano, a gente já sabia disso, do que a AFC está, e vai chegar nos playoffs em condições de lutar pelo título, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas esse jogo ele teve assim, uma peça muito significativa, assim, um momento muito significativo que foi chamadas da arbitragem aí completamente questionáveis, né? Então, existe um contraponto, né? Então, esse jogo, numa terceira descida, o Tom Brady ele é sacado pelo Jarrett, né? E assim, um sec normal que a gente vê toda semana na liga, várias vezes. Não sei porquê. Assim, a gente até tem algumas suspeitas, mas o fato é que a arbitragem lançou a flanelinha e deu um roughing the passer muito questionável. E isso muda completamente a cara da partida, né? Porque aí você dá um novo set de descidas para Tampa Bay consegue lá um first down, e aí depois disso é só ajoelhar, porque o Atlanta Falcons já não tem mais nenhum pedido de tempo, enfim. Foi uma chamada completamente controversa. Tem um contraponto que antes dessa chamada acontecer, a chance de vitória de Tampa Bay era 92%, segundo as estatísticas. Então, mesmo se não rolasse, será que o Atlanta Falcons ia pegar a bola de volta, caminhar o campo todo, conseguir fazer um touchdown, empatar a partida e com o field goal eles ganharem? Mas o fato é que essa chamada é completamente controversa, né? E não foi o único roughing the passer que a gente teve nessa semana que foi questionável. Como que a gente vê isso, assim, essa chamada, esse roughing the passer, e o que a gente achou desse que aconteceu em Tampa Bay e de outros que foram chamados na liga ao longo desse final de semana? Olha, eu acho que esse roughing the passer aí de Tampa Bay, a chamada foi absurda? Foi. Tá? A explicação que muita gente, quero dizer os árbitros, né, tem usado para isso, é que o defensor usa totalmente o peso do próprio corpo para derrubar o quarterback e cai com o peso todo em cima do quarterback. O problema com isso é que existe a lei da gravidade, que meio que dificulta que o recebedor faça com que o quarterback flutue e caia no chão com uma pena, né? Infelizmente é um jogo violento, a gente quer que o quarterback fique inteiro, mas não vai ficar inteiro porque recebedores são pessoas grandes, indo para cima deles a 60 km por hora é difícil, cara. Tipo, não vai acontecer, vai ter quarterback se machucando, infelizmente, né? Mas o próprio Joe Burrow falou recentemente, né? Eles sabem que é isso que eles aceitaram quando eles resolveram que a carreira deles ia ser futebol americano, eles sabem os riscos que eles estão assumindo para eles e para o futuro deles. E a liga, assim, concordo que tem que proteger o jogador, não estou falando aqui que o jogador tem que se fuder. Tá? Tem que proteger o jogador, mas o jogo tem que ser assistível, né? O jogo tem que ser divertido. Infelizmente faz parte do jogo, né? Então, assim, voltando, a chamada foi absurda? Foi. Acho que mudaria o destino do jogo? Não. Não acho que nesse jogo ia mudar absolutamente nada. Tá? Eu acho que o Atlanta Falcons, boa parte do jogo, a Atlanta Falcons não conseguiu passar a bola. Eles provavelmente iam receber a bola de volta ali dentro da linha de 10 jardas, muito provavelmente. Não tinham mais timeout para pedir. Então eu tenho minhas dúvidas de que a Atlanta Falcons tinha poder de fogo com o Marcus Mariota para fazer alguma coisa. Se você estivesse falando para mim, o quarterback adversário sei lá, o Patrick Mahomes, Josh Allen, até
pode colocar até um quarterback não tão bom assim, aí eu acho que é outra história, mas considerando que era o Marcus Mariota, que eles tiveram um problema para passar a bola o jogo inteiro, eu acho que não alterou nada, né? É o contrário do que aconteceu no jogo do Chiefs e do Raiders, que você teve também um roughing the passer aí absurdo, que a bola, o Chris Jones forçou um fumble, que a bola ia ser do Kansas City Chiefs no final do segundo quarto. O Kansas City Chiefs ainda tinha, acho que 2 timeouts para pedir. Eles iam receber a bola ali na metade do campo e tinha o Patrick Mahomes, né, a torcida ali fazendo pressão. E aí o Raiders, com isso, ficou com a bola, fez mais 3 pontos. Né, eu acho que já naquele segundo quarto ele não ia virar 20-10, né, ia virar algo como 17-14, talvez. Né, então, são 2 situações diferentes, que o roughing the passer é absurdo, não afeta o jogo, não afeta o jogo, mas a gente realmente não quer que ele seja chamado nunca, a verdade é essa. Mas a gente não pode ser roubado de ver o que ia acontecer. Não tem como saber se o Falcons ia conseguir virar o jogo ou não, mas os juízes roubaram isso da gente. O Falcons, a verdade é que o jogo estava 21-0 para Tampa Bay, o Falcons faz 2 touchdowns seguidos no último período, o ataque estava rodando, era a chance do Falcons dar o troco no Brady, né, depois de tomar a virada do Super Bowl. Imagina se o Falcons consegue virar esse jogo, e o Falcons tinha ido para uma conversão de 2 pontos no segundo touchdown, significa que se fizesse o touchdown ia chutar o field goal para ganhar a partida. Então a gente foi roubado da possibilidade de ver uma das maiores viradas da história de um time que tomou a maior virada da história da NFL, ou seja, para mim a juizada influenciando um jogo. Se ia acontecer e não ia, eu não sei. O que me deixa puto é tirarem essa chance da gente de ver, né? O Falcons tá tentando devolver essa virada do Super Bowl já faz muitos anos, já, e até agora não rolou, né? É um negócio incrível. Tadinho do torcedor de Atlanta. Mas eu fico pensando assim, quanto que esses roughing the passer que rolaram, né? Como a gente falou, não foi esse... Talvez esse ou do Kansas City Chiefs e Raiders tenha sido os mais controversos, mas não são os únicos. Só que eu fico pensando quanto que isso não é um efeito do que aconteceu com o Tua Tagovailoa algumas semanas atrás. Eu não tenho nenhuma dúvida que tem a ver com o que aconteceu com o Tua, porque o movimento do Tua no jogo de quinta-feira, que tirou ele do jogo, levou ele para o hospital, o defensor agarra ele, gira em cima dele, né, segurando o Tua, gira em torno do próprio eixo e derruba o Tua no chão com tanta força que ele bate a cabeça no chão e causa a concussão. Foi o movimento que o Jarrett fez com o Tom Brady. Só que ele não ele quando agarra o Tom Brady, ele não prende os braços do Tom Brady, né? Aquele tipo abraço de urso que prende os braços, o cara fica completamente imóvel. E o Tom Brady não bate com a cabeça no chão. Mas eles marcaram um roughing the passer porque quando você olha o movimento do sack, foi um movimento igual ao do Tua. Então teve influência do Tua. A liga foi muito criticada pelo que aconteceu com o Tua. Muito. Principalmente por ter deixado ele jogar na quinta-feira. Entendeu? No jogo de domingo o cara saiu cambaleando, ele levantou e cambaleou e os caras tiveram que segurar ele no campo para ele não cair, enfim. E o que eu posso dizer é o seguinte: pessoalmente, se eu tivesse no lugar do Jarrett ou do Chris Jones, eu já estaria suspenso pela liga, porque o que me incomoda mais nessas situações não é aquilo ser considerado roughing the passer, tá? A questão é, ok, como o Paulo falou, são caras imensos de 100 quilos, 2 metros, correndo para cima de uma pessoa. Eles não têm como parar. Eles não têm como, após encostar no jogador e para derrubar o jogador, parar. Só que eu acho que a liga, então, tem que criar uma compensação para o defensor. Porque o defensor, ele pode dar uma trombada, capacete com... Não é uma liga, não é permitido, mas acontece no jogo. Capacete com running back, na goal line. Os jogadores de linha ofensiva já deram as declarações, vários jogadores de linha ofensivas já deram declarações, que a situação que mais causa desconforto para eles em termos de concussão são as jogadas de goal line, são as jogadas de jardas curtas, que a linha defensiva bate cabeça com a linha ofensiva e é onde eles mais sentem as questões de concussão. Mas aí vem você, saca o quarterback e você mal encostou nele, o cara não bateu com a cabeça no chão, entendeu? E aí você é punido por isso, a liga tem que compensar.
que o Roughing the Passer passe a ser revisável pela televisão, né? Uma jogada que seja... Como os comentaristas discutiram na transmissão do jogo do Falcons, do Chiefs. O Chris Jones força o sack, ou seja, como o próprio... Eles agora têm a ESPN tem um analista de arbitragem brasileiro também, né, na transmissão. Como o cara comentou, quando ele força o fumble no Carr, ele também ele continua um movimento não só natural de cair em cima do Carr, mas ele também quer pegar a bola. A partir do momento que ele viu que a bola ficou livre, ele também quer pegar a bola. Então ele vai cair onde a bola está caindo, para tentar recuperar ela depois de forçar o fumble. Entendeu? E ele chamou a atenção de que a mão esquerda do Chris Jones, ele como forma de não deixar o peso dele do corpo todo cair em cima do Carr, ele usa a mão esquerda para se apoiar. Ele saca com a mão direita e força o fumble e usa a mão esquerda para se apoiar. Entendeu? A liga tem que começar a criar compensações para os defensores. Sei lá, cria tocou na mão do quarterback e a jogada morreu. Se não quer que o cara jogue o peso dele de 100 quilos em cima do quarterback, então faz o seguinte, tocou no braço do quarterback e a jogada morreu. Ele conseguiu tocar no braço do quarterback e morreu a jogada. Ele tem que começar a criar compensações para os caras. Porque na minha situação, se eu fosse um dos dois, tivesse conseguido aquelas jogadas e o cara marcasse o roughing the pass, porra, meu irmão, eu me conheço. Eu já teria jogado o capacete no chão, sairia xingando os árbitros, sairia xingando todo mundo, teria suspenso pela liga. Na entrevista pós-jogo eu estaria xingando todo mundo também. Estaria suspenso, porque eu achei muito absurdo. E é uma situação... É uma liga que já protege muito os quarterbacks e a gente tá chegando num cenário que cara, o que você tem que fazer para sacar o quarterback? Porque hoje... Você tem uns caras na liga, Josh Allen, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, que mesmo quando você tá derrubando o cara, ele acha um passe, em especial o Patrick Mahomes. Então, assim, você precisa imobilizar o cara por completo, senão não tem como. E aí, enfim, se imobilizar o cara por completo e derrubar ele por completo com certa agressividade é roughing the passer, você vai fazer o quê? O Patrick Mahomes vai continuar achando aqueles passes caindo de vez em quando e te punindo. Então, assim... alguma coisa realmente precisa ser repensada. E o erro eu acho assim... eu tenho muito na minha cabeça que essas coisas foram marcadas esse final de semana para meio que compensar e evitar o que aconteceu com o Tua algumas semanas atrás. Só que o que machucou o Tua não foi o último sack que ele levou. Foi o protocolo de concussão ineficaz. Então, assim, você está dando um remédio para doença diferente que tá te machucando. Você tá tampando só com a peneira, na realidade, né? Porque a questão que a gente tem que ver não é o roughing the passer. O que a NFL tem que rever não é como se bate no quarterback ou não. Né? A NFL tem que rever o protocolo de concussão e como lida com essas situações, né? Porque o negócio do Tua eles acharam lá, falaram que o médico achou que foi uma lesão de coluna e tal, e só que você vai ver, o cara não examinou a coluna do Tua. Sabe? Não vou aqui falar sobre de novo a situação do Tua, porque a gente já falou sobre isso bastante quando isso aconteceu, né? Mas a verdade é que a NFL tá tampando o sol com a peneira e tá tentando dar uma resposta, digamos assim, mais pública para essa situação, quando não é isso que a gente quer. Né? A gente quer uma situação resolvida e a gente não quer que o jogo seja prejudicado por conta disso. E enquanto isso, os defensive ends, que vão ser os caras que mais sofrem com a chamada de roughing the passer, eles ficam tomando aqueles chip blocks de tight end, running back, que machucam eles também, e a liga até agora não fez nada em relação a respeito disso. E já tem um monte de defensive end aí famoso, que também são quase que os caras mais bem pagos das defesas, começando a reclamar. Então, assim, a gente está indo para um cenário que vai estar todo mundo reclamando, ninguém feliz, e esse cenário geralmente não termina bem. Mas fato é que o Atlanta Falcons, às 2h de domingo, vai receber o San Francisco 49ers aí tentando se recuperar dessa partida, enquanto o Tampa Bay Buccaneers vai a Pittsburgh enfrentar o Steelers também no domingo às 2h, os jogos de primeiro horário. E aí tentando se solidificar como líder da NFC South, que tem Buccaneers com 3 vitórias e 2 derrotas na liderança, Saints e Falcons com 2 vitórias e 3 derrotas, e o Carolina Panthers, que acabou de demitir o seu treinador, com 1 vitória e 4 derrotas, fechando essa divisão.
E agora vamos falar um pouquinho dos outros jogos da semana 5, rapidinho, um pouquinho de cada um. Começando pelo Thursday Night Football, o Indianapolis Colts foi até Denver enfrentar o Broncos e venceu por 12-9. Uma partida que ficou muito marcada pelo péssimo nível do futebol americano apresentado, sobretudo no lado ofensivo, né? Até uma partida que acabou virando motivo de chacota, né, na quinta-feira, na internet, como possivelmente uma das piores partidas de prime time que já ocorreram, né? Vocês podem encontrar diversos memes aí na internet fazendo chacota desse jogo. Mas um jogo que realmente os dois ataques não conseguiram produzir absolutamente nada. E não se pode dizer que tenha sido um grande confronto entre duas defesas que jogaram absurdamente bem. As defesas até que jogaram relativamente bem, dos dois times. Só que o mau nível, né, o péssimo nível dos ataques ficou escancarado. A gente tem, obviamente, dois times que foram à red zone diversas vezes, mas que não conseguiram fazer nenhum touchdown. Então, assim, essa eficiência na red zone foi algo quase sem precedentes, né? Mas, se for para destacar pontos talvez positivos, né, eu destacaria o kicker, né, da equipe de Indianápolis, que é importante destacar porque a gente já falou anteriormente, né, em episódios passados, o Indianápolis perdeu um jogo, na verdade empatou um jogo na primeira semana por causa da incompetência, né, do seu kicker, que inclusive foi demitido no dia seguinte. E hoje eles parecem ter encontrado um kicker. O kicker Chase McLaughlin até ganhou o prêmio de jogador special team da semana na AFC. E uma outra performance que eu destacaria também é do cornerback, mais uma vez, Stephon Gilmore, do Indianapolis Colts, que também teve um grande jogo. Obviamente, né, a gente vê as jogadas, vê que o Russell Wilson, no caso, talvez tenha tomado decisões equivocadas, né, mas o fato é que o Stephon Gilmore estava lá para aproveitar. Ele foi o autor de uma interceptação no final do tempo regulamentar. Aí o time do Colts conseguiu descer o campo para empatar em 9-9, o jogo foi para o overtime, eles marcaram um field goal, e aí no final, a última jogada do jogo, o Stephon Gilmore foi lá e fez a jogada para acabar o jogo. Realmente um jogo muito ruim, como eu falei, motivo de chacota na liga. Green Bay Packers e New York Giants fizeram uma partida em Londres no domingo pela manhã, vitória do time de Nova York por 27-22. Pois é, Lucas, esse Giants e Packers aí, se a NFL quiser realmente popularizar o jogo na terra do rei agora, né, vai precisar mandar uns jogos melhores, porque foi bem fraco esse jogo, né, os Giants aí que encontraram uma receita, né, com uma defesa muito forte, dando a bola para o Saquon Barkley, e os Packers aparentemente esqueceram que existe lá o Aaron Jones e o A.J. Dillon, e insistem em não correr com a bola, né, e a defesa dos Packers ainda deixando muito a desejar com relação àquilo que a gente previa no começo da temporada, né, todo mundo, não só a gente, esperava uma defesa dos Packers muito mais forte, né, e enfim, os Packers conseguiram aí arrumar uma forma de perder esse jogo no último período e depois não conseguiram virar o jogo, né, no snap ali no último drive, chegaram na porta ali na red zone, mas não conseguiram finalizar a virada. Então vamos ver aí, eu acho que os Packers têm tudo para se recuperar, né, o Aaron Rodgers ainda é um excelente quarterback, só precisa ser mais consciente aí com os alvos que ele tem, e os Giants, um time muito bem treinado, que tem tudo para continuar tendo essas pequenas vitórias. O New England Patriots recebeu o Detroit Lions e venceu por 29-0. Esse placar ele sugere um massacre, mas na prática não foi bem assim. Eu acho esse placar um tanto mentiroso, assim, porque o primeiro tempo inteiro, por exemplo, foi extremamente equilibrado, foi muito, muito equilibrado. O Lions parecia que estava até melhor no jogo, assim. Os dois times com game plans extremamente conservadores, sempre passes assim muito curtos e tal, ninguém tentando nada muito, muito exótico, assim. Um jogo bem simples, mas a impressão que dava é que era o Detroit, porque Detroit acho que tem um pouco mais de talento, movia a bola até um pouco melhor que New England. Mas até o finalzinho do primeiro tempo, o placar estava 6-0 New England.
Porque basicamente New England estava conseguindo chegar mais perto e estava conseguindo fazer field goals. Então tinha conseguido 2 field goals até ali. Mas assim, um jogo extremamente equilibrado. Só que daí o Jared Goff manda um passe horrível, ele é interceptado no seu próprio campo, e aí o New England recupera leva essa interceptação para touchdown, né, o pick six. E aí o placar abre muito, assim, o placar do primeiro tempo, que foi extremamente equilibrado, já vai para o intervalo muito elástico. Aí ficou difícil para o Lions recuperar. A verdade é que se o Bill Belichick pudesse enfrentar o Jared Goff toda semana, ele terminaria toda a temporada invicto. Assim. É um matchup dos sonhos para ele, porque ele manda pressão. O Jared Goff sob pressão, ele simplesmente não joga. Então, assim, foi um jogo defensivamente muito bom de New England, mas muito fácil também para New England. Assim. O jeito que o jogo encaixou para a defesa do New England foi muito boa. Assim, foi pressão o jogo inteiro e aí ficou fácil para os defensive backs fazerem as jogadas. Destaque desse jogo para o running back do Patriots, o Ramondre Stevenson, que é muito, muito bom jogador. Esse moleque, quando ele ganhar assim, um workload inteiro para ele, talvez ele tenha nessa próxima rodada, porque ele meio que é o único running back saudável. Ele ainda vai dar o que falar na liga, na minha opinião. E para o Jack Jones, o cornerback do New England Patriots, é um calouro de 4ª rodada que está jogando muita bola, jogou muito até agora nessa temporada. Ele fez uma interceptação absolutamente linda, assim, que ele mostrou uma inteligência gigantesca, assim. New England achou na 4ª rodada um ótimo jogador. Chargers e Browns se enfrentaram em Cleveland, vitória do time de Los Angeles por 30-28. E mais um jogo em que os Browns começam muito bem o jogo, depois a coisa vai ficando meio banho-maria, e no final das contas os Browns, no 4º período, inventam mais uma forma de perder o jogo, né? O Chargers venceu os Browns, né? Os Chargers que evidentemente estão sofrendo muito com os desfalques dos seus principais jogadores, né? O Joey Bosa, o Keenan Allen, o Rashawn Slater, são todas essas lesões que estão fazendo, estão dificultando muito a vida do Justin Herbert e dos Chargers, né? Mas o time conseguiu essa vitória. O Jacoby Brissett lançou uma interceptação na red zone. Aí depois eles ainda tiveram mais uma chance para virar o jogo, não conseguiram mover a bola e mover as correntes, né, para ir para cima dos Chargers ali no final do jogo, apesar do Nick Chubb ter feito uma excelente partida. E aí no final do jogo, os Browns tiveram aí um field goal de 54 jardas para tentar virar o jogo e não conseguiram. Então os Chargers aí continuam ganhando, né, apesar dos desfalques, porque o Justin Herbert consegue fazer jogadas sensacionais e porque o Austin Ekeler resolveu acordar para a vida, né? E os Browns aparentemente vão ter que esperar o Deshaun Watson sair da suspensão dele para conseguir alguma coisa, porque esse time só consegue encontrar formas de perder, não de ganhar. Em mais um embate de divisão nessa rodada, Houston Texans e Jacksonville Jaguars se enfrentaram, vitória do time de Houston por 13-6. É um jogo extremamente ruim, tá? Jogo muito feio, então eu não vou gastar muito tempo com ele, não. Os dois times são muito fracos. Agora, o Houston Texans, para mim, é o pior time da liga. Então, pro Jaguars perder esse jogo, tem que fazer bastante força. Mas, de certa forma, o Texans moveu as correntes melhor, assim. Tava movendo a bola de um jeito mais tranquilo. O coordenador ofensivo foi inteligente. Sempre colocando recebedores em posição assim, livres para o Davis Mills fazer jogadas. Então o Houston até que moveu a bola relativamente bem. O Damian Pierce, running back, é muito bom jogador. Mas assim, eu não entendo o que está acontecendo com o Jaguars. O Trevor Lawrence fez um jogo horroroso. Para quem gosta de criticar ele, esse jogo foi um prato cheio, porque realmente ele jogou muito mal. Dá pra você ver no jogo dele o quanto ele é talentoso e ao mesmo tempo quanto ele não sabe usar esse talento, assim. Ele ainda... eu acho que talvez ele a temporada de calouro dele com um head coach tão ruim talvez tenha deixado uma marca assim nele, porque ele ainda tá claramente assim, você vê que é um jogador que tem que ser desenvolvido, e aí se o Doug Peterson vai ser o cara que vai conseguir desenvolver ele, a gente não tem certeza, né? Então, infelizmente, ainda tem uma chance do Jacksonville Jaguars estragar um dos melhores prospects da história da liga, assim, porque o Trevor Lawrence, quando ele veio do college, ele era um dos melhores prospects que eu já avaliei, com certeza. Então,
Nenhum desses times tem muita chance de brigar por alguma coisa na liga, mas eu tô muito curioso em assistir o que vai acontecer com a carreira do Trevor Lawrence até o final desse ano, porque se ele terminar esse ano cometendo erros de rookie, assim como ele continua cometendo, vai rolar muita pressão em cima dele e é capaz dele não ter capacidade de superar essa dificuldade. O Buffalo Bills recebeu o Pittsburgh Steelers e venceu 38-3. Isso aqui foi um massacre, né? O Bills dominou todas as fases do jogo e aí vai ficando desmoralizante, né? Então, por exemplo, o ataque do Bills, logo no início do jogo, tem uma 3ª para 10 na sua própria linha de 2 jardas. E aí o Josh Allen, de dentro da sua própria endzone, manda uma bomba e faz um passe para touchdown de 98 jardas. Isso vai desmoralizando um pouco o adversário, né? Logo na sequência, o Special Teams completamente dominou também. Então, o Special Teams do Bills recupera uma bola lá no campo de defesa dos Steelers, né? E aí vai ficando desmoralizante e aí os jogadores dos Steelers, sobretudo os veteranos, vão jogando com cada vez menos vontade, né? Vai ficando cada vez mais feio e aí vai ficando mais fácil pro Bills, né? O único cara dos Steelers inteiro que jogou com vontade ali foi o Kenny Pickett, que é o rookie quarterback, que é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo, assim, eu nunca gostei muito desse jogador. Eu tinha ele, acho que como o 4º ou 5º quarterback dessa classe. Eu nunca gostei dele, eu nunca achei que ele era first rounder. Então, assim, não posso cravar que ele não vai ser bom jogador, mas eu acho que o Steelers está em completa reconstrução, porque eles vão tentar com o Kenny Pickett esse ano, mas existe a chance deles acabarem esse ano sabendo que o Pickett não é o cara do futuro também. Então, total reconstrução. Quanto ao Bills, um timaço em todos os níveis. É o melhor time da NFL disparado. Eu vou dizer uma coisa que você não diz, mas eu vou dizer mesmo assim, porque esse ano é o que é. Se o Bills não ganhar o Super Bowl, eu vou ficar bastante surpreso esse ano. New York Jets e Miami Dolphins se enfrentaram em Nova York. Vitória do Jets por 40-17. O placar desse jogo talvez seja um pouco injusto com o que foi a partida, né? O Miami Dolphins, né? A gente já tratou disso na semana passada. Teve aquele problema muito sério com seu quarterback, Tua Tagovailoa. E o Tua, desde então, está afastado, né? Por questão de contusão, não jogaria essa partida. E o quarterback reserva do Tua, que é o Ted Bridgewater, até um bom reserva, com experiência de starter na NFL, também sofreu uma concussão logo no início dessa partida. Então, o Miami, logo de cara, teve de ir para o seu 3º quarterback, né, que é o Skylar Thompson. E o Skylar Thompson até que não jogou mal. E eu digo que o placar talvez não retrate exatamente o que foi a partida, porque até o último quarto teve um momento em que o Dolphins não estava tão longe assim do placar. O jogo estava 26-17, o Skylar Thompson estava jogando razoavelmente bem, né, considerando a situação, né, se tratar do 3º quarterback, etc. E o time estava perdendo apenas por 26-17, enfim, e aí ele sofreu um fumble, e esse fumble realmente, a partir dele, o Jets tornou um placar muito mais elástico, acabou o jogo 40-17. Do lado do Jets, né, eu destacaria que eles conseguiram realmente ter muita eficiência correndo com a bola, muito embora, como eu falei, o placar elástico não retrate o que foi a partida quase até o seu final. O Jets já estava controlando esse placar, já estava na frente, estava conseguindo correr com a bola muito competentemente. Então foi uma vitória fácil pro New York Jets, não tão fácil quanto o placar final indica, mas ainda assim uma boa vitória dentro da divisão. Em mais um confronto de divisão, Minnesota Vikings e Chicago Bears se enfrentaram. Vitória do time da casa, Minnesota, por 29-22. Esse aqui foi um jogo bem estranho, assim. O jogo começou muito favorável para Minnesota, a Chicago começou muito mal. Foi um domínio completo. Kirk Cousins, acho que completou os primeiros 17 passes que ele fez. Assim, tá muito fácil de mover as correntes. O Minnesota abriu um placar muito, muito largo, meio longo na partida, e acho que sentou em cima da vantagem, e aí Chicago foi voltando para o jogo. Chicago corre muito bem com a bola, os running backs são muito bons, a linha ofensiva abre bastante espaço para os running backs correrem, mas então Chicago foi se aproximando, assim. Então é meio estranho, assim, porque o segundo tempo inteiro foi quase um garbage time integral, assim, Chicago voltando pro jogo, só que
foi cedo demais, então o Chicago acabou voltando para o jogo. E aí, quando o placar fica próximo, Minnesota volta a jogar e aí vai para cima e abre de novo mais um pouquinho. Minnesota é um bom time, mas acho que vai sofrer contra adversários mais fortes. Assim. Minnesota vai bater em todos os times mais fracos, mas quando jogar contra times fortes, eu acho que ainda tem muitos problemas. O Kirk Cousins traz muitos problemas. Assim. Eu acho que ele não é nem um pouco confiável. Mas, de novo nesse jogo, assim, é chovendo molhado, mas o Justin Jefferson mostrou o quanto ele é bom, né? O Bears é um time completamente engessado, é impressionante, assim, os caras não soltam o Justin Fields. Eu não sei se eles estão com medo do Justin Fields, mas eles simplesmente não soltam o moleque, assim. Eu acho que ele tem muito mais bola do que estão pedindo para ele. Eu acho que o Matt Eberflus não vai ser um bom head coach nessa liga, eu acho que ele tá fazendo um trabalho bem fraco, mas é um pouco difícil de avaliar enquanto eles não soltarem o Justin Fields para jogar bola. Enquanto ficar esse ataque engessado, não tenho nem como ter opinião direito. Assim. É um time muito, muito estranho esse Chicago Bears. O Washington Commanders recebeu o Tennessee Titans e foi derrotado 21-17 para o time de Tennessee. Nesse jogo aí dos Titans com o Washington Commanders, né? Os Titans conseguiram essa vitória, apesar de continuarem não sendo um time que inspira ninguém. Né, e os Commanders aí, que apesar do Ron Rivera falar que o time não está ganhando por causa do quarterback, né, a verdade é que o time não está ganhando por causa dos próprios treinadores, né, porque talento tem. Né, e os treinadores ali realmente são muito fracos. Né, o Carson Wentz conseguiu ter um bom jogo, né, apesar de todo mundo estar falando aí que o Carson Wentz não está tendo uma boa temporada, a realidade é que ele até está fazendo o que dá com o ataque que ele tem. Né, a culpa não é dele, que o time não sabe trabalhar ao redor das limitações, né, que ele tem ali na linha ofensiva, principalmente para bloquear, né, mas ele está conseguindo aí tirar leite de pedra com o ataque que ele tem, né, tem até bons alvos, mas o jogo corrido não funciona, e a defesa a defesa é que nem toda a defesa do Jack Del Rio, né, ruim. Tá? E os Titans conseguiram essa vitória, os Commanders quase conseguiram virar o jogo, mas o Carson Wentz fez o que o Carson Wentz geralmente faz, que é ser interceptado, principalmente quando o time mais precisa dele. Né? New Orleans Saints e Seattle Seahawks se enfrentaram em Nova Orleans, vitória do time da casa por 39-32. Pois é, o Seahawks que perdeu esse jogo, apesar de ser o time mais surpreendente dessa temporada até esse momento, né? O Geno Smith, aí sem nenhuma ironia, jogando o suficiente para estar nas conversas de MVP até esse momento, né? Mas o Saints conseguiu essa vitória principalmente por causa do Taysom Hill, que conseguiu suprir aí as ausências do Michael Thomas, do Jarvis Landry, a concussão que o Chris Olave sentiu no meio da partida, e enfim, ele fez as jogadas necessárias para o Saints conseguir tirar essa vitória, né, de um Seahawks que tem aí um dos ataques mais surpreendentes da liga, né? E vamos ver agora como as coisas vão ser. Os Saints ainda tendo muita dificuldade nessa vida pós-Sean Payton e pós-Drew Brees, né? Mas acredito que eles ainda têm condições de competir por uma vaga de wild card. Já o San Francisco 49ers foi até Carolina enfrentar o Panthers e venceu por 37-15, jogo que culminou na demissão do treinador do time do Panthers. Pois é, esse 49ers e Panthers, né? Basicamente foi um jogo em que a defesa do 49ers apareceu como tem aparecido desde o começo da temporada. Uma defesa sensacional, fantástica, e Baker Mayfield já é limitado, tem alvos limitados, tem uma linha ofensiva limitada, o Christian McCaffrey não está conseguindo fazer nada. Eu acho que a única coisa positiva desse jogo é que a gente não precisa mais ver o Matt Rhule ali na sideline, né, porque foi demitido. E, bom, eu diria graças a Deus, né, não tenho nenhuma pena de um cara que vai passar aí 4 anos e meio sem fazer nada e ganhando $40 milhões, né. E, enfim, eu acredito que os 49ers, assim como meio que o Giants, né, um time que consegue tirar umas vitórias, né, apesar de não ser nada brilhante, e os Panthers também aí, que nem o Washington Commanders, na briga forte pelo primeiro pick do draft. O Philadelphia Eagles foi até Arizona defendendo sua invencibilidade na temporada e conseguiu vitória
por 20-17 para cima do Arizona Cardinals. Esse pra mim foi o pior jogo do Philadelphia Eagles na temporada. O Cardinals veio até com um game plan inteligente, assim, meio que fez o jogo que tinha que fazer. O Eagles abriu o jogo melhor, estava conseguindo segurar o Cardinals e conseguiu abrir 14-0, com 2 touchdowns, correndo com a bola, fazendo o que o Eagles faz, né? Mas o Cardinals meio equilibrou o jogo. O Cardinals tentou manter a posse, a posse da bola constantemente durante o jogo, né? Então o Cardinals entrou para tentar queimar relógio, manter a bola e tal, e meio estava funcionando. O Cardinals engrenou num certo momento e aí conseguiu aproximar de novo do placar e empatar o jogo. Esse jogo, no finalzinho, ele chegou empatado 17-17. E aí o Eagles chutou um field goal, mas o Cardinals teve a bola do jogo na mão, né? Então essa invencibilidade do Eagles ficou a um drive positivo do Cardinals de acabar. Aí o Cardinals fez possivelmente a maior cagada dessa semana. Tava marchando bem no campo, né? O Kyler Murray tava jogando bem, marchando o campo, e aí o Kyler Murray achou que tinha conseguido uma primeira descida correndo com a bola e deu um spike, mas ele não tinha conseguido. Então ele deu um spike faltando uma jarda. Então era uma 3ª para 1, ele achando que era uma 1ª para 10 e fez o spike. Isso com 20 segundos de relógio, perto da endzone, né? Então, assim, quando ele fez isso e quando ele faz o spike, ele impede que os juízes revisem a jogada, porque como a próxima rodada já aconteceu, não tem como voltar atrás. Então, assim, ele achou que ele tinha conseguido com as pernas uma primeira descida e ele ia ter 1ª para 10, e aí ele ia ter, com 20 segundos de relógio, 2 ou até 3 possibilidades de fazer o touchdown e ganhar o jogo. Quando ele fez esse spike na numa 3ª para 1, virou 4ª para 1, e aí o Cardinals não tinha mais o que fazer. A única coisa era chutar um field goal para empatar o jogo. E aí o kicker perdeu esse field goal e aí o Eagles ganha. Mas francamente esse Eagles, que ainda está invicto, ganha esse jogo muito, muito mais por sorte do que juízo. Quanto ao Cardinals, eu sei que não foi cagada do técnico, mas quando o time faz uma cagada dessa, eu acho que a culpa tem que ir pro técnico de um jeito ou outro, assim. Eu acho que o Cliff Kingsbury está fazendo hora extra como head coach na NFL. Em Los Angeles, o atual campeão da NFL recebeu o Dallas Cowboys e saiu derrotado. Vitória do Cowboys por 22-10 para cima do Los Angeles Rams. Esse time do Cowboys surpreendeu, né? Conseguiu basicamente ganhar todos os jogos nesse período de lesão do Dak Prescott, mas tá ganhando por causa da defesa. Provavelmente a melhor defesa da NFL nesse ano, assim. Ninguém tá jogando, ninguém tá fazendo tanto play quanto eles fazem, assim. É impressionante. Os caras entram para matar. Um play atrás do outro. O Micah Parsons está fazendo uma temporada maravilhosa. Eu acho que se a temporada terminasse hoje, provavelmente ele seria o Defensive Player of the Year, né? Assim, jogando muita bola. Ele faz tudo no campo, é impressionante, assim. É um dos jogadores mais completos que eu já vi, assim, jogando na posição. Não tem nada que ele não sabe fazer. A defesa do Dallas está jogando um absurdo. E aí foi sacanagem colocar eles contra o Rams, porque o Rams tem a pior offensive line da liga, tá? Não tem nenhuma offensive line tão ruim quanto a deles. Tem muita linha ofensiva ruim esse ano, mas a do Rams com certeza é a pior, é impressionante, assim, é um queijo suíço absurdo. O Matt Stafford tá completamente desconfortável, ele tá jogando muito mal. Eu não faço ideia como o Cooper Kupp consegue produzir, mas ele consegue. Então ele continua produzindo, ele é um alienígena, porque ele continua produzindo meio que independente de qualquer coisa, mas fora isso não tem absolutamente nada acontecendo. Infelizmente eu falei isso há uma semana atrás para você, eu tô repetindo o mesmo discurso. O torcedor do Dallas está empolgado, deveria dar uma segurada um pouco na empolgação, porque eu acho que o recorde do Dallas até esse momento é meio fruto do schedule que eles têm. Até o meu irmão, torcedor do Dallas, eu tava falando isso pra ele ontem, ele ficou meio chateado, mas assim, eu acho que a volta do Dak Prescott não vai mudar muita coisa. Porque eu acho que ele é melhor do que o Cooper Rush, com certeza, mas assim, eu acho que esse ataque do Dallas, ele é meio isso, assim, o que ele tá fazendo é um ataque que quer ser conservador, quer tentar correr com a bola, e o Dak Prescott não vai mudar muita coisa. Agora, esse time do Dallas tem alguma chance porque a defesa realmente é extremamente legítima e tá jogando muito bem.
E esse foi mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, dessa vez falando sobre a semana 5 na Liga. Você encontra nosso podcast em praticamente todas as plataformas aí, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, enfim, qualquer lugar. Espero que você tenha se divertido ouvindo a gente. Deixe seu feedback, deixe sua avaliação, faça os comentários, procure a gente e a gente se encontra daqui uma semana falando sobre os jogos da semana 6. Até a próxima, tchau, tchau.